E é muito importante entender que esses pensamentos, eles não significam de maneira alguma algum tipo de fraqueza. Você já percebeu que muitas vezes a sua mente insiste em ter pensamentos negativos, mesmo que você se esforce para pensar positivo? Sabe quando a sua mente ela se esforça em dizer coisas do tipo não vai dar certo, ou não sou capaz, ou algo ruim vai acontecer se eu fizer isso? Nesse vídeo eu vou explicar a você de onde vêm esses pensamentos negativos e a importância de identificá-los. Porque uma vez que você identifica esses pensamentos negativos, você pode lutar contra eles e ter uma vida muito mais leve e focada nos pensamentos positivos. Então, se você já teve medo de nunca conseguir controlar sua mente, de sempre sofrer com esses pensamentos negativos, ou sente medo de ser julgado por esses pensamentos, ou pior, tem uma preocupação muito grande de que esses pensamentos negativos que você tem involuntariamente, porque esses pensamentos eles surgem sem que nós tenhamos controle disso. E principalmente, se você tem medo, receio ou preocupação de que esses pensamentos influenciem a sua vida, tanto no âmbito profissional, pessoal, amoroso, enfim, esse vídeo é para você. E para isso, você precisa primeiro, antes de tudo, compreender a origem desses pensamentos. E é muito importante entender que esses pensamentos, eles não significam de maneira alguma algum tipo de fraqueza, alguma questão, algum problema. Pelo contrário, isso é um processo natural que todo ser humano tem. Pensamentos negativos, ele é inerente ao ser humano. Todo mundo sente isso. A questão é que uns conseguem lidar melhor com isso e outros não. E é justamente o objetivo desse vídeo ensinar a você a lidar melhor com esses pensamentos e não permitir que eles dominem a sua vida. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas para ajudar as pessoas, principalmente, a lidarem com questões relacionadas a pensamentos negativos. E o objetivo desse canal, desse vídeo, como um todo, é justamente trazer a luz do autoconhecimento para as pessoas que desejam superar travas, bloqueios que têm na vida muitas vezes por questões de traumas da infância, enfim, e para isso eu vou trazer os três principais pontos desse vídeo, que são o que são pensamentos negativos, porque a nossa mente sempre insiste nesses pensamentos e a importância de identificar esses pensamentos negativos para que nós possamos ter uma vida muito mais leve, mais feliz e harmoniosa. Então, para começar, eu vou explicar sobre o que são esses pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são como ideias, frases, vozes, coisas aleatórias que surgem na nossa mente de uma forma automática, tá? Como o próprio nome diz, e geralmente tem uma conotação negativa, pessimista. Por isso que são chamados de pensamentos negativos, obviamente. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que esses pensamentos negativos, eles são automáticos. Você, nem eu, nem ninguém tem um controle sobre esses pensamentos surgirem ou não, ok? O controle que nós temos é sobre como vamos lidar com esses pensamentos. Então, a primeira lição que você precisa entender é que, se esses pensamentos são automáticos, você não tem nenhum tipo de culpa ou responsabilidade por eles surgirem na sua mente. Existe sim um motivo para isso acontecer, e eu vou explicar já já o porquê que nossa mente insiste nesses pensamentos negativos, mas por hora você só precisa entender que eles são automáticos. Nós não temos o controle desses pensamentos no momento que eles surgem. Outra característica dos pensamentos negativos é que, em geral, eles são muito relacionados a uma autocrítica. Não uma autocrítica normal, razoável. Geralmente é uma autocrítica excessiva. Então, geralmente, os pensamentos negativos que têm como origem essa autocrítica são do tipo: ah, eu nunca vou conseguir, ou, por exemplo, sempre dá tudo errado comigo, ou ninguém gosta de mim, nunca sou bom o suficiente, vai dar tudo errado de novo, ou eu não mereço ser feliz. Então, esses são exemplos de pensamentos negativos que surgem de forma automática, que tem uma conotação de uma autocrítica muito grande. E como eu já expliquei, esses pensamentos eles são automáticos, nós não temos o controle, né, de não permitir que eles surjam, e o grande problema disso é porque esses pensamentos eles interferem no nosso humor, nas nossas atividades do dia a dia,
fazendo com que, no final das contas, impacte no nosso comportamento. Por exemplo, se eu tenho pensamentos negativos no sentido de que eu não sou bom o suficiente ou que eu não sou capaz, isso vai impactar no meu dia a dia, no meu comportamento, fazendo com que eu evite fazer coisas que seriam importantes para mim, porque eu penso que não sou capaz, eu penso que não vou dar conta, que não vou conseguir. Então, esses pensamentos, eles acabam interferindo na minha vida. E qual o grande problema disso? Se eu não tiver um controle sobre o que eu vou sentir com esses pensamentos, eu vou sempre sofrer com isso. Eu nunca vou conseguir fazer o que eu quero ou o que eu preciso, porque simplesmente esses pensamentos acabam dominando a minha vida. Por isso, a importância de finalmente você compreender esses pensamentos e, principalmente, né, de lidar com eles da melhor forma possível. E existem muitos estímulos diários que acabam favorecendo esses pensamentos, como o estresse do dia a dia, do trabalho, na família. Tudo que tem uma carga pesada, negativa sobre você, acaba fazendo com que a sua mente fique muito sobrecarregada e esses pensamentos negativos possam ter uma força ainda maior. E isso ocasiona uma coisa também que é um problema muito grande, que é o que a gente chama de ruminação mental. Ruminação mental nada mais é do que você ficar trazendo à tona questões negativas do dia. Infelizmente, nós seres humanos temos a tendência de sempre focar no que é negativo. Vou dar um exemplo num dia normal de uma pessoa que estuda, que trabalha, enfim. Digamos que você passou o dia muito bem, você fez suas atividades, você ajudou seus colegas, você desempenhou suas tarefas, seu trabalho de uma forma satisfatória, ok? Só que digamos que no meio do dia você cometeu um erro ou foi chamado a atenção do seu chefe por algum motivo. É muito provável que no final da noite, na hora de dormir, que você coloque a cabeça no travesseiro, você tenha essa ruminação mental com o pensamento negativo sobre o que aconteceu de ruim no seu dia, mesmo que o seu dia tenha sido bom, tenha sido é, tranquilo, que tenha tido muitas coisas boas. Só que a tendência é que você, ao relaxar, ao descansar, às vezes nem precisa disso, né? Às vezes você já passa o dia com essa questão ruim que aconteceu na sua cabeça. Você vai sempre focar no que é o negativo, né? Essa ruminação mental. Então, isso é um grande problema que precisa ser evitado. Então, quando você perceber que está com essa ruminação mental, que está sempre focando no que é ruim, pare, respire fundo e lembre do que aconteceu de bom, para que tire o foco do que é negativo, ok? Então, por que a nossa mente ela teima, ela insiste em pensamentos negativos se não é algo bom para a gente? Bem, isso é um mecanismo de autoproteção evolutivo. Durante muitos anos da humanidade, era muito importante que nós focássemos no negativo, no que pior poderia acontecer para que a gente imaginasse o pior cenário e com isso a gente evitasse o problema, né? Durante muitos anos da humanidade foi assim. Só que hoje, em tempos modernos, na sociedade em que vivemos, isso não é tão interessante. Lógico, existem momentos que é importante prever o que de ruim pode acontecer, mas ficar constantemente focando nisso, aí isso é um problema sério. Nós precisamos aprender que há momentos que nós precisamos relaxar e ver o lado positivo das coisas mesmo. Então, esse é o motivo da nossa mente insistir nesses pensamentos negativos. E hoje, na vida moderna, essa autoproteção, ela ainda existe, tá? Vou dar alguns exemplos. Imagina alguém que tem pensamentos automáticos de uma forma de autocrítica quando essa pessoa pensa ou tem a necessidade de falar em público. Essa pessoa ela vai ter os pensamentos negativos do tipo: ah, mas não vai dar certo, se eu for falar em público, eu vou passar vergonha, eu vou errar, vão rir de mim, não vai dar certo. Ou seja, só o fato dessa pessoa ter pensado em falar em público já veio um monte de pensamentos automáticos, né, pensamentos negativos, de que não daria certo. E aonde entra a autoproteção nesse caso? Entra no sentido de que esses pensamentos têm o objetivo de proteger essa pessoa para que ela não se exponha e não passe vergonha.
teoricamente, ela iria passar vergonha caso ela fosse falar em público. Outro exemplo é durante uma conquista, né? Digamos que você quer conquistar um rapaz ou uma moça e começa a ter pensamentos na sua cabeça. Ah, mas eu não vou porque ela não vai querer ficar comigo, não vai dar certo, eu vou passar vergonha, eu vou ser humilhado, enfim. Você pode ter um monte desses pensamentos simplesmente em pensar em chegar para conversar com a pessoa. Mais uma vez, isso é uma autoproteção no sentido de que, se você não chegar nessa pessoa, você não vai se expor, você não vai passar vergonha. Então, como eu falei, é uma autoproteção. Qual é o problema? Na vida que nós temos hoje, nós precisamos nos expor muitas vezes. Nós precisamos falar em público, seja no trabalho, seja na faculdade. Se você quer ter relacionamento, você precisa se expor indo atrás de alguém para conquistar essa pessoa, caso assim você deseje. Então, se você não tiver um controle, um equilíbrio desses pensamentos negativos, eles vão dominar você e você não vai conseguir fazer nada da sua vida. Então, por isso que é importante você entender que eles surgem de uma forma de autoproteção, só que você consciente disso, você vai parar de pensar, não, tá tudo bem, esses pensamentos são o objetivo de me proteger, mas eu estou no momento de lidar melhor com isso porque eu preciso fazer isso. Então você vai superar esses pensamentos sabendo que eles não condizem com a realidade, ok? Lógico, às vezes a gente precisa aprofundar mais, às vezes um apoio de um profissional, porque esses pensamentos negativos podem estar ligados a algum tipo de trauma da sua infância que é mais difícil de lidar sozinho. Mas, de maneira geral, é assim que funciona. Quando você entende isso, você tira parte do poder desses pensamentos e consegue seguir em frente, mesmo tendo esses pensamentos. Então, como eu já fiz uma introdução, por isso que é importante identificar esses padrões, esses pensamentos negativos. Porque nós só conseguimos mudar aquilo que nós reconhecemos. Se eu não reconheço que esse pensamento ele não condiz com a realidade, que ele não faz sentido, a não ser como uma autoproteção que, na verdade, isso me atrapalha mais do que me ajuda, se eu não tenho esse reconhecimento, fica muito mais difícil lidar com isso, de superar isso. Então, identificar esses pensamentos negativos ajuda a quebrar esse ciclo de comportamento vicioso, de pensamentos negativos. E uma forma simples de você superar esses pensamentos negativos é você dar um nome para um sentimento ou uma emoção negativa no momento que ela surgir. Por exemplo, imagine que venham os seguintes pensamentos automáticos: eu nunca consigo nada, ou eu sei que isso vai dar errado. Aí você vai parar, pensar e identificar. Isso é um padrão da minha vida, um padrão de pensamentos negativos? Ou isso realmente é um fato sobre mim? O simples fato de você reconhecer esse pensamento, ele cria um distanciamento entre o pensamento e quem você realmente é, facilitando assim você, de verdade, questionar esse pensamento e perceber se realmente ele faz sentido ou não. Assim, ao invés de você se deixar, se permitir ser levado àquela voz autossabotadora, você passa a ter um controle, de ter uma resposta muito mais racional e condizente com a realidade. Então, não esqueça, identificar o pensamento negativo, o ciclo, o padrão negativo, é o primeiro passo para você tomar o controle da sua vida. Eu sei que isso não é tão fácil muitas vezes, não é algo trivial, mas é possível. E se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a curtir, a comentar aqui a sua opinião, se tem algum pensamento negativo que mexe mais com você, como você lida com ele. Talvez o seu comentário inspire e ajude outras pessoas a lidarem com os pensamentos negativos dela. E não esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que talvez precise ouvir essa mensagem. Compartilhe no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, da empresa, enfim, com quem você achar que pode se beneficiar com esse conteúdo. Então, um grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até mais.